A 1.500 quilômetros a leste de Constantinopla, o grande líder árabe Al-Mansur decidiu construir uma cidade só para ele. Erguendo-se das planícies, tornou-se a cidade mais populosa do mundo. Em quarto lugar, Bagdá. Essa cidade no passado foi gloriosa, o centro de uma grande civilização e foco de conhecimento e cultura. Bagdá, 1000 anos atrás, era uma das maiores e mais magníficas metrópoles da antiguidade. Bagdá foi fundada no Rio Tigre, onde hoje fica o Iraque, em 760 d.C. Era uma localização estratégica escolhida por Al-Mansur por sua importância nas rotas de comércios globais. Bagdá era uma cidade erguida com um propósito e passou de um lugar muito modesto para, no seu auge, uma cidade onde 900 mil pessoas viviam, e é um número bastante extraordinário para a época. Seu apelido era Cidade Redonda, porque foi criada num formato único e circular. E foi um dos maiores projetos de construção do mundo islâmico. Bagdá emergiu num período conhecido como a Era do Ouro Islâmica. Do século VIII ao XIII, ocorreu um grande crescimento cultural, econômico e intelectual. A Casa da Sabedoria em Bagdá liderava o desenvolvimento tecnológico e científico. Bagdá queria ser o novo centro intelectual do mundo. A Casa da Sabedoria era onde todas as maiores e melhores ideias do Ocidente e do Oriente estavam reunidas. E se você traduzisse um livro lá, recebia o peso do livro em ouro como pagamento. Os textos traduzidos preservavam o conhecimento antigo e o passavam para as próximas gerações. Isso rendeu a Bagdá a reputação de ser o centro do mundo por seus estudos acadêmicos. Naquela parte do mundo, na época, todas as estradas levavam a Bagdá. Um centro de ciência, cultura e tecnologia. Infelizmente, a seguir em nossa lista, figura a suprema cidade egípcia, um agitado centro de conhecimento fundada pelo maior general do mundo antigo. Em segundo lugar, Alexandria. A grande cidade de Alexandria foi um dos maiores centros de aprendizado de todo o planeta. Situada na costa do Mediterrâneo, no Egito, Alexandria foi fundada pelo lendário comandante militar grego Alexandre o Grande. Depois que invadiu o Egito em 331 a.C. Ele queria difundir a cultura grega por todo o seu império, e a nova cidade estava bem no centro dele. O Egito foi a conquista suprema de Alexandre o Grande. E quando ele conseguiu tomar a região, ele pôs a joia naquela coroa. E essa joia era a cidade de Alexandria. Alexandre deixou o Egito apenas alguns meses após a fundação da cidade e nunca retornou. Mas a cidade continuou a prosperar. Projetada num sistema de rede como Manhattan, em apenas 100 anos se tornou a maior cidade do mundo na época. A cidade se tornou tão grandiosa que 1/3 dela era coberto por extravagantes monumentos e palácios. Esse é um lugar onde havia luz nas ruas. Algumas ruas tinham 30 metros de largura e eram cheias de alguns dos maiores tesouros do mundo conhecido. Alexandria atraía os maiores eruditos. O conhecimento grego, influenciado pelo legado egípcio, produziu resultados formidáveis. Tal como o famoso Faros, o Farol de Alexandria, uma das originais 7 maravilhas do mundo. Com 120 metros de altura, o farol era uma das mais altas estruturas feitas pelo homem e famoso no mundo inteiro. Tanto que a palavra faros, em muitas línguas, significa farol. É outro exemplo de excelência em engenharia da cidade. A coisa mais importante desse lugar é que era o centro de todo o conhecimento da Terra. Tudo que era escrito era guardado na grande biblioteca de Alexandria. Era como a internet da época. A biblioteca de Alexandria era a maior do mundo. Seu propósito era coletar e preservar toda a sabedoria do mundo. E atraiu as mentes mais brilhantes: Filão de Bizâncio, Tessílio, Arquimedes.
Na grande biblioteca havia 550 mil volumes. E se você lesse um novo por dia, ficaria naquela biblioteca por mais de 1.500 anos. Cientistas que estudaram a biblioteca fizeram descobertas que o mundo moderno não alcançou por mais de 1000 anos. Matemáticos na antiga Alexandria calcularam a circunferência da Terra em 200 ou 300 a.C. Isso é incrível. Tragicamente,